Olá, pessoal. Ultimamente, surge uma grande pergunta no ar aí, né? Certo? Com relação ao Irã, ou melhor dizer, com relação ao regime do Irã. A pergunta que está se fazendo há muito tempo, que está muitos analistas da imprensa comentando, e também algumas pessoas também comentando, pessoas que estão dentro da área das relações internacionais, então se pergunta bastante isso aqui, essa pergunta aqui. E se o regime cair? Pois bem, gente, pois bem, eu andei estudando bastante. E é o seguinte, gente, a pergunta correta não é essa daqui, e sim essa daqui. O que é que surgiria no lugar caso o regime venha a cair? Pois bem, gente, pois bem. Eu devo admitir para vocês que não tem nenhuma resposta aqui, digamos assim, ninguém tem resposta pronta para nada, perfeito? E eu muito menos, tá certo? Eu não tenho nenhuma bola de cristal aqui para fazer alguma previsão. O que eu tenho para passar para vocês, que é alguns cenários que eu andei elaborando caso isso venha a ocorrer, perfeito? Então, gente, sei que a gente vai bater um papo a respeito desse assunto, deixar as coisas aqui bem claras. Vou aqui o que aconteceu o regime cair e quais são os três cenários, perfeito? Pois bem, gente, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal N Economista. E aqui, gente, eu vou começar já. Antes de começar pelo cenário, vou voltar um pouquinho atrás para apresentar para vocês quem é o Irã, que país é o Irã. Pois bem, gente, o Irã, felizmente ou infelizmente, dependendo de como você pensa, né? Depende das suas ideologias, ele não é um país qualquer, perfeito? Por que ele não é um país qualquer? Que o Irã é um regime assim, ele é centrado nesse camaradinho aqui, o Khamenei, certo? Ele tá aqui, sabe? Aí tem esse pessoal aqui e esse pessoal aqui, os soldados aqui. Esse aqui é o clérigo, tá, gente? Isso aqui aí, você tem o Khamenei aqui, a família dele aqui ao redor dele, perfeito. E ao aqui, no lado do outro, de um lado e de outro, ele é cercado, né? Ele é cercado por uma verdadeira corrente que irá proteger o regime. Em outras palavras, ele não está sozinho, perfeito? Conforme vocês podem ver aqui, ó, seguranças fortemente armado, fortemente preparado, fortemente asqueroso, venenoso, perfeito? Assim como o clérigo, ou seja, os religiosos ali do Irã, perfeito? Então, não é um país qualquer que tem só a figura do Khamenei ali, como líder supremo ali, como hoje muita gente pensa. Tem o Caminé, a família dele, perfeito, e o aparato clérigo, o aparato de segurança, perfeito. Então, esse forte aparato estatal e de segurança, o que acontece, gente? O que acontece? Por mais que venha a ocorrer protesto por parte da população, o que vai acontecer com o Estado? O Estado ainda permanece de pé, permanece organizado. Claro, dá um certo abalo no Estado, uma certa desestrutura, uma certa balançada no Estado, só que o Estado ainda permanece de pé, perfeito? Os ministérios ainda permanecem de pé e plenamente funcionando. Só para vocês terem uma ideia de como é que é o regime do Irã. O regime do Irã não é qualquer um, não, tá, gente? Ele tem ele tem um líder, perfeito? Tem é a figura suprema, perfeito? Então, ele não é um regime assim qualquer que que vai ser abalado de qualquer forma. É um regime como os demais, sabe? Então, ele tem um forte aparato de segurança religioso, perfeito? Então, vamos ficar muito atento com relação a isso, porque as pessoas pensam que o Irã é só mais um país. Não, o Irã ele é muito bem preparado. No caso aqui, gente, vamos para alguns cenários. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que eu tinha preparado alguns cenários? Caso, o que aconteceria? Pois bem, aqui eu vou passar para vocês alguns cenários bem interessantes que vai ajudar a explicar para vocês. Aqui, a primeira fase, eu digo assim, o cenário um, digamos assim, eu não vou dizer que é mais tranquila, que nenhuma bagunça social, uma revolução social é tranquila, mas aquela que é mais, digamos assim, mais pacífica, menos violenta, melhor dizendo, tá? Menos violenta. Quando o líder cai, no caso o Khamenei, o que acontece? O Estado, ele não cai, lembra? O Estado permanece de pé. Só que ele permanece de pé de uma
outra forma. Bom, se o líder cai, esse líder tem um aparato social, ele tem aparato de segurança, aparato clérigo, perfeito? O que acontece? Surge-se aí um governo provisório. Só que esse governo provisório não é fruto de voto popular, não, gente. Ele é fruto, sabe do quê? Das união das elites, entende? Então, quando esse governo vem cair, o governo provisório que vem assumir, ele é fruto não dos protestos, do voto popular, como acontece em qualquer democracia, mas sim das elites, perfeito? Das elites. Agora, vou para um cenário um pouquinho, nem vou nem falar um pouquinho mais, um pouco complicadíssimo. E nesse caso, o que vai acontecer? Em um meio ao caos, certo? Digamos que vai ter um colapso político aí, perfeito? Diante desse colapso político que vai ter todo o clérigo, toda a parte de segurança, tudo fragmentado, o que vai entrar em cena? Vai entrar em cena o quê? Disputas entre as facções armadas. Gente, olha, a gente já teve isso aqui, já viu essa história. Mas antes de fazer esse pequeno parênteses, vou dar uma continuada. Quando as facções assumem o poder, melhor, disputam pelo poder, o que ocorre? Fica um país meio que sem governo, ou em outras palavras, fica um país meio que anárquico, perfeito? Vamos voltar um pouquinho na história. As pessoas estão assustadas, melhor, algumas pessoas estão assustadas, outras pessoas admiradas com aquela invasão que o Donald Trump fez na Venezuela, que em alguns minutos, menos de 20 minutos, eles arrancaram o Maduro do poder e levaram ele em questão de 15 a 17 minutos. O que foi aquilo ali, gente? O que foi? Foi um teatro. Foi um teatro armado. Para o quê? Você acha que foi por acaso para tirar o Maduro do poder, assumir a Venezuela e a energia? Também, o petróleo também. Só que tem uma outra coisa por trás disso. Foi um teatro que ele fez para dizer para vocês o seguinte: olha quem que eu sou, olha só meu poder militar, olha só meu poder. Brinquem comigo para ver o que aconteceu comigo, o que aconteceu na Venezuela, vai acontecer com você também. Brinquem, abusem. Para quem que foi aquele recado que os Estados Unidos mandou? O Donald Trump mandou. Deixou a Europa apavorada. Deixou a Groenlândia apavorada. Deixou muitos países apavorados. A Groenlândia está apavorada. Deixou a Dinamarca preocupada. Então, aquilo que ele fez foi justamente para isso aqui, ó. Olha só. Isso a gente já viu em muitas histórias isso aqui. Isso aqui foi um caso que eu contei. Lá atrás, na época do Bush, lembra quando ele invadiu o Iraque alegando que o Iraque tinha armas de destruição em massa? Na realidade, o que estava por trás daquele movimento todo do Bush, dos Estados Unidos, no Iraque, era para pegar o petróleo deles. O que ele fez com isso? Ele derrubou Saddam Hussein. Olha só, veja o que eu estou falando, gente. Presta atenção no que eu estou falando. Ele derrubou Saddam Hussein. Saddam Hussein, o que aconteceu? Surgem os insurgentes, os rebeldes. Eis que começa a surgir aí as primeiras células, sabe de quem? Daquele famoso grupo terrorista chamado, que se juntou ex-membros da Al-Qaeda, que se juntou com os rebeldes ainda muito mais rebeldes. Eis que surge o quê? O Estado Islâmico. Lembra aquele grupo de terroristas que costuma decapitar as pessoas? Pois bem, aquele foi resultado de um desgoverno no Iraque, que se alastrou pela Síria, Afeganistão, o Iraque, enfim, né? A gente viu esse retrato lá, perfeito? Então, vamos prestar muita atenção quando a gente resolve apoiar certos tipos de ataque. Invasão com países como aconteceu na Venezuela, que os resultados, gente, ficam esses dos governos, ficam as facções disputando poder, cria-se uma certa anarquia que dá vazão ao quê? Uma intervenção externa. Ou seja, os Estados Unidos invadiu o Iraque. E aqui, gente, é um ponto muito importante. Nesse caso aqui, esse aqui
ou digamos que é um ponto que está a caminho de acontecer. O que que é? Vamos imaginar que todo o regime caia. Ah, o regime do atual líder lá, o Khamenei, cai, o aparato dele também cai, a estrutura que sustenta ele também cai. O que acontece? Dá um colapso total no poder. E diante de todo esse colapso rápido, o que acontece? Entra em cena o herdeiro Reza Pahlavi, que atualmente está exilado nos Estados Unidos, para ser mais preciso, em Washington. Entra em cena o ex-ditador, claramente com o apoio dos Estados Unidos. E o que vai acontecer? Vai ter um país aí pró-Ocidente, no caso pró-Estados Unidos, total apoio dos Estados Unidos aí, digamos assim, um apêndice dos Estados Unidos aí, né? Mais um país para ele controlar, né? E como é que fica a ordem do país? Como é que fica a ordem? E aí, vocês acham que isso aqui vai ficar tranquilo? Isso aí vai entrar assim da noite para o dia? Não, gente, ao contrário. Essa estabilidade não vai ocorrer da noite para o dia como muitas pessoas pensam. Vista a experiência que a gente já teve, o mundo já teve em invasões passadas. Perfeito? Então, não tem nada aqui de ordem instantânea, não, sabe? Beleza? Indo aqui para nossa etapa de conclusão, gente, o que eu queria deixar bem claro para vocês, que democracias não surgem da noite para o dia. O Brasil é experiente disso. Nossa democracia demorou, após o regime ter caído, não surgiu assim é, da noite para o dia. Demorou um certo tempo para nossa democracia ganhar mais corpo. Perfeito? Então, não surge da noite para o dia, ganha um certo tempo de maturação. E aí, gente, esse aqui no caso do Irã, creio que vai ser um pouquinho diferente se acaso ocorrer dessa forma como eu estou pensando aqui, perfeito? Se ocorrer dessa forma aqui, o que acontece, né? Se alguém pensa que o futuro do Irã será definido como acontece em qualquer rebelião, em qualquer população, em qualquer sociedade que busca uma transição pacífica, que busca uma transição bem organizada, lamento, gente. Essas, essa transição aqui, gente, não vai ser ocorrer essa mudança dessa postura política. Essa postura não vai ser de uma conversa, diálogo, tá, gente? Na rua, e sim nos bastidores do poder. Um pequeno detalhe: a sociedade iraniana não é aquela sociedade que vai pro pau comer a qualquer momento, tá? Que gosta de ver o pau comendo, que vão pra rebelião, vão pra porrada, vão pra bala. Não. É uma sociedade que se identifica muito com o país, muito patriota do que muita gente imagina. Perfeito, gente? Pois bem, gente. Esse aqui foi um pouco do que eu quis passar para vocês quais eram os cenários caso o regime do Irã um dia venha a cair e diga assim, e que aconteceria, perfeito? Então, se vocês curtiram essa análise aqui a respeito do Irã, gente, se inscreva no canal se vocês gostam de assunto relacionado à geopolítica ou se você prefere relações internacionais. Compartilha, gente. Se vocês não entenderam algum ponto que eu falei, fica à vontade para perguntar aqui nos comentários. Será um imenso prazer em te responder. Perfeito, gente? Aí, deixa a curtida aqui, perfeito? Se inscrevam no canal, ou canal Kenny Economics. Me sigam também no Instagram. Aqui eu coloquei meio que equivocado, Amorim, assim, /Enio. Perfeito, gente? Então, gente, até o próximo vídeo. Tchau!